Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos em Teu santo nome. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de participarmos dessa mesa maravilhosa que acabamos de participar. Oh, Senhor, de poder comer do Teu corpo e beber do Teu sangue. E trazer à memória, Senhor, o grande sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. Não éramos merecedores, mas o Teu grandioso amor nos alcançou, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nós não queremos tornar esse sacrifício que o Senhor fez em vão. Sacrifício de morte e cruz. Senhor, nós queremos andar em novidade de vida. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos. Oh, Senhor, venha habitar dentro de nós. Retira, Senhor. Retira tudo que não pertence a Ti, Senhor. Oh, Senhor Jesus, o Senhor possa transformar a nossa vida, transformar o nosso lar, transformar as nossas ações, o nosso comportamento. Oh, Senhor, que o Senhor possa nos moldar a Sua imagem e a Sua semelhança. Amém. Amém, irmãos. A mensagem dessa semana é o Cristo maravilhoso em vós, a esperança da glória. O Cristo está em vós. Cristo é para habitar dentro de nós, né? E hoje, eu até pedi para os irmãos colocar o hino mais uma vez, né? Essa casa é sua casa, porque nós vamos trazer esse exemplo, né? Nós vamos falar sobre casa, sobre construção, sobre edificação, sobre reforma, né? O mistério revelado, suas riquezas, o propósito de Deus em nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ontem, na leitura do livro, foi falado sobre o propósito de Deus, né? Nós temos que ter um propósito. O ser humano sem um propósito, ele começa a andar sem sentido, a vagar. Qualquer coisa é bom para ele. Mas quando você tem um propósito, qualquer coisa não é bom para você. Você tem um foco, uma meta, um objetivo, né? O mistério revelado. Existe um mistério. Mistério é algo que ninguém sabe. É uma coisa oculta, né? Então existe um mistério do propósito de Deus. Amém. Mas ele foi revelado a nós. Amém. Esse mistério foi revelado. Nossos versículos base será Colossenses 1, 26 a 29, Efésios 3, 8. Nós vivemos em um mundo cheio de perguntas. Em algum momento da nossa vida a gente também caiu nessas perguntas, né? Qual é o sentido da vida? Alguém já se fez essa pergunta? Alguém já passou por algum momento da sua vida que você começou a se questionar? Qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? Todos nós passamos por esse momento. Por que existimos? E aí quando a pessoa passa por tribulações, por provações, aí que ela se pega nessas perguntas. Por quê? Porque ela está vazia, ela está confusa, né? Então ela está cheia de perguntas. O que Deus está fazendo na história? É sobre isso que nós vamos falar hoje. A Bíblia diz que durante séculos, tudo isso era um mistério oculto, né? Até que Deus decidiu revelar seu segredo aos santos. E esse segredo não é doutrina. Muitas vezes a gente tem uma criação com doutrina. Esse segredo de Deus não é doutrina. Esse segredo não é religião. É uma linha tão curta quando a gente começa a conhecer a palavra, né? Os fariseus e saduceus, eles eram conhecedores da lei. Mas o segredo de Deus não é religião. Não é regras. Sim. O segredo de Deus, ele é uma pessoa. Aleluia. É Cristo. Amém. E ele é mais que uma pessoa. É Cristo em nós. Aleluia. Esse é o segredo de Deus, que foi revelado a todos nós. Amém. Hoje nós vamos caminhar pelos 4 pilares que Paulo apresenta em Colossenses. No final vou fazer um resuminho aqui do livro de Colossenses, de uma forma bem sucinta mesmo, né? Qual o sentimento que Paulo tinha com a carta aos Colossenses, né? Nós vamos falar sobre Cristo é o mistério da economia de Deus.
No hino, o primeiro hino, o primeiro foi o segundo, o primeiro, né? Falava o seguinte: quão profundas riquezas o conhecer e o saber de Deus, quão insondáveis os seus caminhos, né? Então, existe um mistério na economia de Deus. Quando se fala de economia, nós falamos sobre gestão, sobre administração, sobre planos organizados. Todo mundo aqui tem suas economias pessoais. Você administra as suas economias de qualquer jeito? Não. Você precisa de organização. Você precisa de disciplina. Você precisa administrar com sabedoria. Então, quando se fala da economia de Deus, se você tiver uma empresa, uma grande empresa, ou a empresa que você trabalha ou já trabalhou, ela é administrada por qualquer pessoa? O dono da empresa é capaz de colocar qualquer um, ela está passando na rua, ei, quem quer administrar minha empresa? Você tem coragem de fazer isso? Não. Para você administrar uma empresa, você tem que trazer alguém que possa saber, ter conhecimento de gestão, né? Possa saber administrar, traçar planos, organizar. E a economia de Deus não é diferente. A economia de Deus é Cristo. Ele que administra a economia de Deus. Então nós estamos falando que o mistério de Deus é uma pessoa, é Cristo. E o mistério de Deus ainda vai além, é Cristo dentro de nós. O irmão até colocou, né? No segundo hino, compartilhou que quão maravilhoso é. As pessoas pensam em Cristo lá no céu. Todo mundo geralmente pensa, Cristo está lá no céu. Só que é mais do que isso. Cristo está em nós. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Cristo é a riqueza insondável de Deus. O que são riquezas insondáveis? Você não consegue nem mensurar. Quando se fala quem foi o homem mais rico falado na Bíblia? Salomão. São riquezas insondáveis. A gente fala e se perde nos pensamentos do quanto Salomão era rico, quantos presentes ele tinha, tudo que ele preparou para edificar o templo do Senhor, edificar a casa de Deus. Eram as riquezas que está longe da gente conhecer ou entender. Elon Musk é uma criança do lado de Salomão, né? Quando se fala de patrimônio, detalhe, ele vivia numa época que não tinha tecnologia, não conseguia se comunicar com outras pessoas. E a história da sabedoria e das riquezas dele percorria todo o mundo, que as pessoas iam de longe para poder testemunhar com os próprios olhos, né? Só que a riqueza de Salomão não é nada comparada à riqueza do Senhor. São insondáveis. Não dá para você medir, não dá para você ver o fundo, o volume. Não tem como você medir as riquezas do Senhor. Cristo é a substância. Tudo fora dele é sombra. Tudo que está fora de Cristo é sombra. Então, quando a gente está em Cristo, nós temos luz. Mas tudo o que está fora de Cristo é sombra. E no mundo é só o que tem. Sombra. Muitas vezes a gente se perde nessa sombra do mundo. Porque o mundo, ele nos influencia. O mundo estabelece padrões. Se você tiver um carro, por exemplo, um carro do ano 2000, já é velho, o mundo já prega que você tem que ter um carro melhor. Você precisa disso? Não precisa, mas é o mundo que estabelece padrões. Se você mora numa casinha simples de taipa, não serve. O mundo prega um padrão bem melhor. Se você viaja só aqui na região, não serve. O mundo prega que você tem que ir para tal e tal lugar. O mundo prega, ele estabelece os padrões que muitas vezes a gente está tentando o tempo todo se adaptar a esses padrões. Quando você acha que está perto, o padrão muda, eleva. Você nunca alcança, isso é sombra. Quando você está com Cristo, essa sombra nem chega perto de você. Conhece pessoas que, com tão pouco, elas conseguem ser felizes e realizadas? Né?
Então, tudo que está fora de Cristo é sombra. Cristo é o alvo da nossa maturidade espiritual. Nós também vamos falar sobre maturidade. Existem pessoas, normal é uma pessoa nova ser imatura, né? Existem pessoas novas que conseguem alcançar a maturidade. Existem pessoas velhas, de idade, que ainda não alcançaram a maturidade. E a maturidade a gente só alcança por meio de quem? De Cristo. Porque quando a gente se conecta a Cristo, quando a gente expressa esse Cristo que está dentro de nós, as coisas começam a ficar mais simples. E a gente começa a se preencher dele e não das coisas do mundo. Porque tudo que está fora de Cristo é sombra. Vamos lá para Colossenses, capítulo 1. Eu estou com a versão, uma nova tradução na linguagem de hoje. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante o século passado. Porém, que agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. É o segredo. E o segredo é este: Cristo está em vocês. Amém. E que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte da glória de Deus. O segredo é esse: Cristo está em você. Amém. Toma posse disso, reconheça. Amém. Cristo está em você. Né? Amém. A palavra Cristo significa ungido, né? O administrador do plano de Deus. Se Cristo está em você, Ele é o administrador do plano de Deus. Deixa Ele governar a sua vida, porque tudo vai mudar. Ó Senhor Jesus. Não apenas Jesus, o homem histórico dos evangelhos, mas é Cristo o centro da administração divina. Ele é o cabeça, Ele é o centro da administração divina. Ó Senhor Jesus. O plano de Deus não é apenas salvar o homem, mas é colocar seu Filho dentro do homem, é colocar Cristo dentro de você. Esse é o plano de Deus. Eu quero falar aqui sobre... Quero trazer assim uma reflexão. Quem aqui já comprou uma casa usada? Não vai. Nunca comprou casa usada não, né? Irmão Cândido já comprou? Uma casa usada? A irmã também. Os irmãos também já compraram, já tiveram a oportunidade de morar numa casa usada? Já? Acho que todos aqui já. Quando você compra uma casa, a aquisição de uma casa primeiramente é um sucesso, é uma conquista, né? Mas quando você compra uma casa, que não foi você que construiu, uma casa velha, se ela é usada, ela já é velha. Até quando você vai vender, se alguém morou lá um dia, ela já não é mais nova, né? Você já não pode vender a casa como casa nova. Ixi, teve alguém que morou aqui um dia, já não é mais nova. E quando você compra uma casa velha, a primeira coisa que você faz é perceber que ela foi construída com os padrões de alguém, que não foi você. E aí você vai o quê? Reformar. Colocar essa casa com a sua cara, com o seu jeitinho, não é? Geralmente a gente faz essa reforma antes de entrar na casa ou depois que entra na casa? Você reformar morando dentro da casa é fácil? Não. É muita sujeira, é muita bagunça. Ninguém quer passar por isso. Se você tiver como evitar essa reforma, morando dentro da casa, você vai evitar. Você vai achar um lugar para você ficar e vai lá quebrar a parede, porque faz sujeira, é poeira o tempo todo, né? Aí vai trocar o piso. Você troca o piso da casa dentro dela? Não, você sai dela para poder trocar o piso.
E na hora da pintura, aquele cheiro forte, você pinta a casa e fica lá dentro? Não, você sai da casa. Então, numa reforma, geralmente as pessoas saem da casa, né? Só que Deus é diferente. Normalmente a gente sai da casa para fazer a reforma, para trocar o piso, para trocar o telhado, né? Só que Deus é diferente. Quando você convida Deus para habitar dentro de você, Ele entra do jeito que está, para depois fazer essa reforma. E essa reforma ela é feita de dentro para fora. Você já viu aquelas casas que você passa, fachada da casa é tudo, né? Você passa na rua, você olha, nossa, que casa linda, você está olhando a fachada. Você está olhando o portão, o muro bem pintadinho. Quando você chega lá dentro, tudo quebrado, vazamento, né? Às vezes a casa ela foi reformada só por fora e por dentro não está muito legal. Muitas vezes somos nós. Quando nós queremos mudar, a gente quer mudar primeiro por fora e não por dentro. Mas quando a gente aceita que o Senhor seja o nosso engenheiro, o nosso arquiteto, Ele primeiro muda para dentro, para depois começar a fazer a mudança de dentro para fora. Quando as pessoas começarem a ver a mudança em você, depois que o nosso grande engenheiro, Cristo, estiver morando dentro de você, quando elas começarem a ver essa mudança, é porque já houve toda a mudança lá dentro. E fora é a última parte que Ele vai transformar, né? Oh Senhor Jesus. Eu quero contar uma história aqui de um homem chamado Antônio, né? Vou contar aqui uma pequena história que possa ilustrar isso daí. Seu Antônio era um senhor simples, viúvo, vivia numa casa velha e bagunçada, com rachadura, infiltrações, móveis quebrados. Essa era a casa do seu Antônio. E um dia apareceu um engenheiro chamado Cristo, né? E ele disse: seu Antônio, quero morar com o Senhor. E seu Antônio ficou espantado. Seu Antônio falou bem assim: mas a casa é feia demais, como é que o senhor quer morar comigo? E o engenheiro respondeu: eu sei, é por isso mesmo que eu quero morar aí. Sim. Eu não reformo de fora para dentro, eu reformo de dentro para fora. E eu tenho que estar aí dentro para poder começar a reforma. Oh Senhor Jesus. Aleluia. Assim é Cristo em nós. Ele não quer apenas te visitar, Ele não quer apenas te abençoar, Ele não quer apenas arrumar um problema ou outro, porque muitas vezes essa é a nossa oração. Quando você tira um tempo para orar ao Senhor, você pede para Ele arrumar o que está quebrado, você pede para Ele consertar alguma coisa, mas Ele não quer apenas isso, Ele quer morar dentro de você. Oh Senhor Jesus, Ele quer habitar. Habitar é diferente de hospedar. Quando você é um hóspede, você fica poucos dias no lugar. Se você estiver viajando daqui para o Nordeste, você vai parar numa pousada para se hospedar. É uma viagem intensa, 2 dias, se der tudo certo, né? Se o carro não quebrar, se não acontecer nenhum problema, é 2 dias de viagem. Então o seu corpo precisa descansar. Então você para num lugar para se hospedar. No lugar que você vai se hospedar, você não vai mudar a parede, não vai mudar o quadro de lugar, você vai passar uma noite ali, logo você vai embora. Só que Cristo, Ele não quer ser um hóspede na sua vida, Ele quer habitar dentro de você. Esse é o mistério de Deus. Oh Senhor Jesus. E quando Ele habita, a glória começa. Se Cristo habita dentro de você, por que você continua vivendo como se Ele estivesse longe? Você já convidou Cristo para habitar dentro de você? Se você estiver deixando Ele habitar, não viva como se Ele estivesse longe. Se Ele é agora habitante na sua vida, é Ele que vai administrar. Amém. Não é mais você. Só que muitas vezes a gente quer que Cristo habite dentro de nós, mas quer acuar Ele, trancar Ele no quarto, porque é você que toma as decisões. E não é assim. Se Cristo vai habitar, Ele vai governar. Oh Senhor Jesus, Ele tem que ter
ter acesso a todos os cômodos, aos cantos mais íntimos. Tem lugar que a gente esconde coisas que ninguém sabe, nem seu cônjuge, nem seu pai. Você não abre esse cômodo para ninguém, mas para Cristo você tem que abrir. Se você quer mudança na sua vida, abra todos os cômodos, não esconda nada, deixa que Ele vai arrumar, de dentro para fora. Amém. Você tem mais consciência das suas fraquezas ou da presença de Cristo em você? O que você tem mais consciência? Se você tiver mais consciência da presença de Cristo, você não vai esconder nada. Se você tiver mais consciência das suas fraquezas, você sempre vai estar com a porta fechada, trancando e escondendo a chave. Vamos lá para Efésios, capítulo 3, versículo 8. Efésios, capítulo 3, versículo 8. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim Ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. Aleluia! Se você ainda não se acha pronto e capaz de falar do Senhor para as pessoas, Paulo aqui está se referindo que ele é menos que o menor, mas a ele foi dado o privilégio. A todos nós foi dado esse privilégio de falar da riqueza de Cristo para as pessoas, pois só assim as pessoas podem abrir a porta para Cristo entrar para dentro delas e habitar também. Só assim você pode ajudar as pessoas. Como é que você ajuda o próximo? Falando de Cristo para ela. Uma hora ela vai ser alcançada. Existem pessoas que, se eu falar com ela, eu não vou alcançar, mas se o Alan falar, ele vai alcançar. Existem pessoas que nem eu nem o Alan vai conseguir alcançar falando de Cristo. A gente sempre vai ter um bloqueio, mas o Cândido vai alcançar. Por quê? Nós temos que abrir a boca e falar do Senhor para as pessoas. Por mais que você se ache insuficiente, incapaz, despreparado, abra a boca e fala. E deixa Cristo que está dentro de você agir. Porque você também é canal para alcançar outras pessoas. Você também é fonte de vida. Ó Senhor Jesus. As riquezas insondáveis de Cristo. Insondável é que não tem fim, não tem fundo, não tem como você mensurar. As riquezas de Cristo são insondáveis. A misericórdia de Cristo é insondável. O perdão de Cristo é insondável. Não importa o que você fez, não importa o que você errou, mas o sangue de Cristo, ele tem a capacidade de te limpar, de te purificar, de perdoar os seus pecados e de fazer com que você construa uma nova história de hoje em diante. Quando você aceitar que Cristo habite dentro de você, dando acesso a todos os cômodos, é colocado um ponto final em tudo o que aconteceu daquele momento para trás. Não importa quem você ofendeu, não importa o que você fez de errado, você é capaz de escrever uma nova história, com Cristo administrando sua vida. Amém. Ó Senhor Jesus. Tudo o que Deus é, sua vida, sua justiça, seu perdão, sua paz, sua força, está dentro de você. Tudo que Deus é, está dentro de você. O problema é que muitos vivem como se Cristo estivesse só no céu e não dentro de você. Cristo no céu é salvação, Ele salva. Cristo no céu, Ele salva. Mas Cristo em nós sustenta, vivifica, transforma. Você só pode ser transformado não se Cristo estiver no céu, mas se Cristo estiver dentro de você. Quando a gente canta o hino, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. É porque você tem que abrir a porta e deixar Ele entrar. Aí sim, você pode ter alguém que te sustenta, alguém que te transforma, né? Alguém que te restaura. Amém. Vamos voltar para a nossa história do seu Antônio? Depois que Cristo entrou na casa do seu Antônio, algo mudou. Certo dia,
seu Antônio se irritou com o vizinho. Ele começou a resmungar, ficar nervoso, até que ouviu a voz de Cristo, que estava dentro da casa, dele, né? E Cristo falou o quê? Seu Antônio, não use a sua velha paciência, use a minha. O que foi que seu Antônio respondeu? Mas eu nem tenho paciência. Aí Cristo responde para ele, eu sei muito bem disso. Você não tem paciência, mas eu tenho, use a minha. Se Cristo está dentro de você, e um momento que você sai do sério, se irrita, não usa a sua paciência. Porque muitas vezes você já perdeu, já acabou. Usa de Cristo. Se volta ao Senhor. Deixa Ele conduzir a situação. O velho fechou os olhos, o velho seu Antônio, né? E disse, Cristo, seja a minha paciência agora. E a paz veio. Ele descobriu o tesouro dentro dele. Cristo é o quê? Cristo é a sua força quando você está fraco. Cristo é a paz quando tudo está caótico. Cristo é a pureza quando a tensão aparece. Cristo é a sua paciência quando a irritação sobe. Quando faltar algo a você, procura dentro de você Cristo. Não procura seu esforço próprio. Amém. Se tiver algo faltando, tá de cabeça quente, não procura seu esforço próprio. Muitas vezes a gente mesmo atribulado de cabeça quente, a gente quer resolver. É imediatista. Não faça isso não. Acalma. Procura Cristo. Ele está dentro de você. A presença do homem maduro. Vamos lá para Colossenses 1, 28 e 29. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamentos e ensinamentos. Cada pessoa, ou ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Então, vamos falar agora sobre a maturidade. A meta de Deus não é só salvar, é amadurecer você. Você já tentou comer uma banana verde? Chegou uma banana antes da época. Tentou comer, ela é gostosa, né? Ela é saborosa. Chega, trava os dentes, né? É horrível. Ela não é macia. Então, é a mesma coisa que lidar com um ser humano que ainda é imaturo. Ele não tem maturidade. É a mesma coisa que você tentar comer. Já tentou comer um abacate verde? É bom? Mano, qualquer coisa não é bom. Se não está maduro, porque está imaturo ainda, né? Está verde é a imaturidade. Agora, quando alcança a maturidade, é que alcançou o ponto certo, a dose certa. E a gente só consegue alcançar a maturidade por meio de Cristo. Você já lidou com alguém que não é maduro? É a mesma coisa que você tentar comer uma fruta fora do ponto, né? É difícil. Então, que nós não sejamos essa fruta fora do ponto. Que nós possamos alcançar essa maturidade. O que é algo maduro? É algo completo, é algo pleno, é algo formado. A fruta só está madura quando ela está plena, ela está formada, está no ponto certo. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós alcancemos a maturidade. Ó Senhor Jesus. E o processo de maturidade, ela tem dois lados. O nosso esforço, né? Você se esforçando e lutando, e a operação de Cristo em nós. Não adianta você tentar só com o seu esforço. Sim. E não adianta Cristo estar operando e você não se esforçar nada, você não mover nada. Sim. Então tem dois pontos que tem que alcançar: o seu esforço e o agir de Cristo dentro de você. Não é só Ele, não somos só nós, mas é Ele operando. Amém. E nós cooperando.
você precisa cooperar. Ó Senhor Jesus. Vamos lá de novo, finalizando aqui a nossa história do seu Antônio. A casa do seu Antônio estava quase totalmente renovada. As pessoas começaram a perguntar, quando houver essa mudança dentro de você, quando as pessoas estiverem vendo essa mudança, elas estiverem olhando a sua mudança de comportamento, de atitude, é porque dentro de você já mudou alguma coisa. Cristo já está restaurando tudo dentro de você. As pessoas começaram a perguntar, quem fez essa obra? Ele respondeu, Cristo, mas eu ajudei. Né? Como assim você ajudou? Ele sorria, eu entreguei as chaves de cada cômodo. Às vezes queria esconder alguma coisa no quarto sujo. Cristo dizia, posso entrar aí? E eu precisava abrir, e ele fazia a obra, mas eu cooperei. Então, que nós possamos cooperar. Abra cada cômodo, aonde existem problemas que você não resolveu, aonde existe perdão que você não dispensou, está ali guardado, aquela mágoa que te fere, o teu orgulho que te machuca. Abra o cômodo e deixa Cristo operar. E então seu Antônio percebeu, Cristo não queria apenas uma casa bonita, mas ele queria transformar também o proprietário da casa. É isso que Cristo quer, né? Seu Antônio se tornou um homem maduro, calmo, amoroso, cheio de vida. É isso que Cristo quer, cada um de nós alcança. A maturidade, a calma, o amor e a vida. Quando os problemas vierem, você vai poder recorrer ao grande engenheiro que está dentro de você, transformando tudo. Não haja por si só. Recorra ao Senhor. Tudo porque Cristo habitou, operou e seu Antônio cooperou. Cristo opera e você coopera. Né? O segredo da vida cristã não é seu esforço. Não é só esforço, não é religião, não é tradições, não é culpa, não é regras. O segredo da vida cristã é Cristo habitar em nós. Agora eu tenho uma pergunta para todos vocês. Que cômodo da sua vida você ainda não entregou para Cristo? Você pode ir para casa e refletir. Qual foi o cômodo dentro de você que você ainda não entregou para Cristo? Todos nós ainda temos, tenha certeza disso. Por mais que você se ache próximo do Senhor, ainda tem algum cômodo que você não abriu e não entregou para Cristo. Então, que no nosso íntimo nós possamos orar ao Senhor, pedir para o Senhor, às vezes até nos mostrar que existe cômodo que nem nós sabemos, que ainda não abrimos. O Senhor nos mostra qual o cômodo que o Senhor quer que eu abra, para o Senhor poder operar dentro de mim. Né? Em que área precisa depender mais da operação dele e menos do seu esforço próprio. Existem áreas que a gente precisa depender da operação do Senhor e menos do nosso esforço. Amém? Eu sou muito racional, então eu acho que muitas coisas têm que ter o meu esforço. E isso me quebranta muito, porque eu dependo mais do Senhor do que do meu esforço. Todas as coisas da minha vida, isso aqui é um compartilhar já. Todas as coisas da minha vida que eu tentei resolver com o meu esforço próprio, nunca acabou como eu planejei. E todas as coisas que eu confiei mais ao Senhor, também não acabou como eu desejei. Acabou bem melhor do que o que eu desejava. Né? Eu não sei se vocês têm experiência disso. De alguma coisa que você tentou com o seu esforço próprio, não deu certo. E aquilo que você confiou ao Senhor acabou bem melhor do que o planejado. Né? Então, esse é o plano, o mistério de Deus. É Cristo, mas não é só Cristo, é Cristo dentro de você. Deixa Ele operar, abra os cômodos, né? Eu queria só fechar aqui com um sentimento, né, de Paulo, porque nós estamos aqui finalizando o livro de Colossenses praticamente, né? Qual era o sentimento de Paulo com a carta aos Colossenses? Paulo escreve com um tom pastoral. Nós temos que ter esse comportamento na igreja Cidade Ocidental. O mesmo sentimento que Paulo tinha com os Colossenses, nós temos que ter uns com os outros, né?
Qual era o sentimento de Paulo? Ele tinha um tom pastoral, amoroso e ao mesmo tempo forte, firme. Porque às vezes a gente quer ser amoroso demais e tem medo de ser firme porque a pessoa não vai aguentar. Mas às vezes alguém tem que ser firme com a gente, porque senão não vai haver mudança. Não vamos abrir os olhos, né? Mas tem que ser firme ainda com amor. Paulo demonstrava o quê? Gratidão e alegria. Em que sentido? Ele expressava profunda gratidão a Deus pela fé e amor dos colossenses, porque era uma igreja que tinha fé em Deus e amor. Então Paulo era muito grato a isso. A igreja de Cidade Ocidental também tem esse amor, também tem essa fé. Nós somos gratos a isso. Mesmo nunca tendo visto aquela igreja presencialmente, Paulo tinha essa certeza. Mesmo com alguém que você nunca viu, e você sabe que Deus habita dentro dele, tem essa certeza. Preocupação e sinceridade. Paulo estava realmente preocupado com os falsos ensinos que começavam a confundir os cristãos de Colossos. Ele queria protegê-los com carinho, como um pai espiritual. E é esse o sentimento que nós temos que ter uns com os outros, proteger com carinho. Tomar muito cuidado com os falsos ensinos, os fermentos que o mundo nos prega. Todos os dias nós somos bombardeados com falsos ensinos. É TikTok, é uns vídeos, é alguém que distorce. Como é que a gente vai se blindar disso? Conhecendo a palavra. A nossa palavra parte da Bíblia. Não terceirize a Bíblia. A Bíblia é a sua fonte principal. Você pode escutar outras coisas? Pode, são interpretações. Mas a essência está toda na Bíblia. Paulo também tinha a exaltação a Cristo, né? O sentimento mais forte é a paixão de Cristo. Paulo apresentava Jesus como supremo, suficiente, acima de tudo. E é isso que Jesus é na nossa vida. Ele é supremo, ele é suficiente, ele está acima de tudo, né? Querendo que a igreja voltasse seus olhos totalmente para ele, para Jesus, para Cristo. Então que cada um de nós possamos voltar os nossos olhos para Jesus. Desejo de maturidade espiritual, esse é o sentimento que Paulo tinha na carta aos Colossenses. Paulo demonstrava um grande desejo de ver aquela igreja crescer, amadurecer e permanecer firme, vivendo de maneira digna ao Senhor. Esse é o desejo também, a igreja de Cidade Ocidental, que nós possamos crescer, que nós possamos amadurecer e permanecer firmes no Senhor. Encorajamento e fortalecimento. Mesmo preso, Paulo, quando escreveu a carta, estava preso. Mesmo preso, ele transmitia ânimo, mostrando que Cristo em nós é a esperança da glória. Mesmo que você esteja passando por suas dificuldades, suas tribulações, demonstra ânimo para o seu próximo. Mostra para ele que Cristo é a esperança da glória. Ó Senhor Jesus. Esse era o sentimento que Paulo tinha para a igreja de Colossos. Esse é o mesmo sentimento que todos nós temos para a igreja em Cidade Ocidental. Então fica a nossa pergunta aqui para nós podermos refletir um pouquinho, né? Qual o cômodo da sua casa, dentro de você aí, você é a habitação de Cristo? Qual cômodo você ainda precisa abrir para que Cristo possa operar, transformar, restaurar, né? E qual área que nós possamos orar ao Senhor todos os dias por isso?